Samba e História, programa da Boa Vontade TV e da Super Rede Boa Vontade Rádio. E hoje, com que prazer, nós recebemos aqui Marcel Pauel, uma das maiores expressões da música brasileira e internacional. A história dele é muito bonita. O DNA dele é muito importante também. Que honra tê-lo aqui, Marcel. Prazer imenso, Abi. Tava com saudade já. Eu também. Porque nós já havíamos feito umas 2 entrevistas aqui, se não me engano, e foi absolutamente fantástico para mim. E agora tá podendo reviver isso aqui novamente é bom demais. Marcel, história não se joga no lixo. E você tem uma história bonita. Tem uma história sua e uma história com seu pai. Sim. Seu pai é consagrado Verdade. um dos maiores violonistas do universo, do Verdade. mundo. Respeitado e consagrado no mundo inteiro. Baden Powell. É importante ser filho de um cara. E eu tenho certeza que ele diria a mesma coisa. Como é importante ser pai do Marcel. Olha, para mim é extremamente prazeroso, porque isso, o fato de ser filho dele me deu a oportunidade de estudar com ele e de ter essa convivência que foi para poucos, né? Ter uma convivência com um cara dessa magnitude é absolutamente divino para mim. É uma bênção. Obviamente que eu, quando criança, e eu comecei a estudar violão muito cedo, comecei a estudar violão com 9 anos de idade, com ele, né, diretamente, foi meu professor ali diariamente. Embora não tinha, digamos assim, ele foi desenvolvendo uma didática para me ensinar, porque ele nunca foi professor de ninguém, né, assim, ele nunca desenvolveu uma carreira como professor. Foi seu professor. Ele foi meu professor e ele acabou aprendendo a como ensinar violão, porque ele sabia, obviamente, era um gênio tocando, mas ensinar é uma outra questão, né? É verdade. Você nasceu em Paris? Nasci em Paris. Meu pai e minha mãe se conheceram em Paris, 2 brasileiros que se conheceram em Paris em 1974, mais ou menos, e se conheceram lá. E aí, tanto meu irmão Felipe Powell, pianista, grande pianista, que mora lá na Europa, já tem mais ou menos uns 20 anos, tanto ele quanto eu, nós nascemos em Paris. Aí eu fiquei em Paris até meus 9 meses de idade, fui para a Alemanha, fiquei até meus 5, 6 anos, moramos na Alemanha, numa cidade chamada Baden-Baden, e depois viemos para o Rio de Janeiro. Isso, estou falando de 1988... né, por aí. Mas isso porque Baden Powell se apresentava em Paris, depois foi se apresentar na Alemanha. Assim, na verdade, meu pai se apresentava no mundo inteiro, literalmente, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e no Brasil. Quando ele morava lá, o tempo que ele morou fora, ele nunca deixou de se apresentar no Brasil, e o tempo que ele morou no Brasil, ele nunca deixou de se apresentar na Europa. Marcel, você, independente da sua habilidade no violão, você compõe também. Sim. Quer abrir o programa com uma música sua? Claro, vai ser um maior prazer. Uma música que eu fiz, inclusive, tem pouquíssimo tempo, com um parceiro maravilhoso que eu conheci, que é parceiro do Gilson Peranzeta, que é um letrista incrível, que chama Nelson Wellington. E fizemos um tema juntos que chama-se Numa Bela Manhã, que eu vou tocar para vocês aqui agora. Vamos lá.
Marcel, concertos no mundo inteiro. Você continua viajando muito, não é verdade? Bastante. Recentemente, eu digo recentemente, algum tempo, não muito, longe Sim, do dia de hoje, você esteve em Viena, sim. no teatro, num clube de Um jazz, clube de o jazz, mais tradicional. sim, chama Porgy e Bess. Foi durante a minha turnê que foi produzida pela produtora Apibo Produções, que eu tenho uma produtora lá e a gente está com essa parceria. E há mais ou menos um ano atrás, fizemos essa turnê, que foi uma turnê de violão solo, onde eu passei por 5 países, e um desses países foi a Áustria, na cidade de Viena, que eu já havia estado com meu pai com 11 anos de idade, tocando lá. E aí eu voltei a Viena, né, há mais ou menos um ano atrás, e eu me apresentei justamente no Porgy Bass, fazendo uma apresentação de violão solo, tocando um outro tema meu, né, que eu tenho desenvolvido essa coisa de compor, e é um tema que inclusive eu fiz para minha esposa, esse tema quer dizer, um dos temas que eu toquei do repertório. Você se apresenta só? Sim, solo. Que bom isso, né? Interagir com um público fora do Brasil. Sim, Bem, daqui a pouco tem Marcel Powell e tem histórias importantes, histórias lindas que o Marcel vai contar para nós. Samba e História volta já já, aqui na Boa Vontade TV e na Super Rede Boa Vontade de Rádio. Samba e História. Samba e História. Samba e História, programa da Boa Vontade TV e da Super Rede Boa Vontade de Rádio. Marcel Powell. Marcel tem uma história tão bonita do Baden Powell com Vinícius de Moraes. Olha que encontro. Baden Powell e Vinícius de Moraes. Essa história é sensacional. E o Vinícius dizendo para o Baden que não podia gravar aquela música porque já existia, não podia fazer letra para aquela música, porque já existia uma música de quem? Chopin. De Chopin. Não, essa não. Essa é música do Chopin, não podemos fazer isso. Conta essa história para a gente, Marcel. Essa história aconteceu, isso era mais ou menos início da década de 60, final da década de 50, quando eles se conheceram. E, assim, boa parte da parceria do meu pai, do Baden com o Vinícius, ela aconteceu durante um período que o meu pai estava morando na casa do Vinícius, ali no Parque Guinle, aqui no Rio de Janeiro. Sendo que não era para o Baden morar. Na verdade, o Baden foi passar um final de semana na casa do Vinícius. Esse final de semana se transformou em 3 meses que o Baden ficou morando lá na casa do Vinícius. E aí, nesses 3 meses, eles produziram muitas coisas, dentre elas essa canção, que nasceu numa noite que o Baden pegou o violão, começou a tocar, a música foi saindo por inteiro, o Vinícius ouviu, se empolgou, começaram a conversar e tal, e o tempo foi passando, eles conversando. Quando era mais ou menos umas 2 horas, 3 horas da manhã, o meu pai vira para o Vinícius e fala assim: Vinícius, tá tudo muito bem, tá ótimo aqui, mas cadê a letra? Por que você não fez a letra? A letra, enfim, a gente está aqui tocando a música desde cedo e tal, repetidas vezes e tudo mais, e você ainda não fez a letra. Aí o Vinícius falou: Baden, deixa pra lá, não quero fazer mais essa letra não. Aconteceu uma coisa desagradável e, enfim. Não, o que é? Não quero dizer. Aí o meu pai insistiu. Tudo bem, Baden, já que você está insistindo, disse o Vinícius, né? Eu vou dizer para você o que está acontecendo. Essa música que você fez é plágio. E eu não quero, vai ficar chato. Vinícius de Moraes e Baden Powell plagiam e tudo isso. Aí meu pai falou: mas Vinícius, não tem como ser plágio, porque a música, como ela saiu por inteiro, não tem como ser plágio e tal. Ficou aquela coisa, não é plágio, não é plágio, é plágio, mas é claro que é. Aí meu pai falou assim: o Vinícius, já que você está dizendo que é plágio, me diz uma coisa, é plágio de quem e de quem?
já que você está insistindo, né? Aí o Vinícius falou, claro, Bade, isso aí que você está tocando é Chopin. Meu pai falou, Chopin não é, eu conheço. É, não é, ficou aquela teimosia. Aí o Vinícius falou assim, ô Bade, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a minha esposa, que era a Lucinha Proença, porque ela estudou piano fora do Brasil, e o compositor preferido dela é Chopin, e ela vai poder desvendar essa questão. Aí o Vinícius foi lá, chamou a Lucinha, ela veio. O Vinícius estava tão convicto de que era um plágio de Chopin que ele não explicou nada para a Lucinha, só falou pro meu pai assim, Baden, toca a música. Meu pai tocou a música uma vez, aí a Lucinha falou, ah, que música bonita e tal. Aí o Vinícius, que não explicou nada, tipo assim, estava esperando ela dizer de cara que era um plágio, ela não disse nada disso. Aí ele pediu que meu pai tocasse a música novamente, ele tocou, aí a Lucinha perguntou, Vinícius, você me chama aqui essa hora e tal, você me acorda, o que está acontecendo? Aí o Vinícius falou assim, ô, Lucinha, você não acha que isso é um plágio de Chopin? Ela falou, não, de cara, assim. Aí ficou aquele silêncio, meu pai e a Lucinha olhando para a cara do Vinícius, o Vinícius falou assim, então Chopin esqueceu de fazer essa. Então, Marcel, samba em prelúdio. Além de tocar, você canta também essa música? Sim, apesar de não ser cantor, né? Mas eu canto porque eu acho que a história pede isso, né? Tem a letra maravilhosa, divina do Vinícius de Moraes. Então eu acabei desenvolvendo um arranjo onde eu canto, é um arranjo instrumental e cantado, né? E eu faço uma menção no final desse arranjo, incorporando um arranjo do Paulinho Nogueira, que ele toca as duas vozes, ele tocava as duas vozes, o Paulinho Nogueira, grande Paulinho Nogueira, violonista maravilhoso, gênio, que foi o professor do Toquinho. Então ele era muito amigo do meu pai, eu vi ele tocando isso num vídeo, quando ele faz as duas vozes do samba em prelúdio, que é um samba em prelúdio, tem duas vozes na mesma harmonia. Então no final do arranjo eu faço essa menção ao arranjo do Paulinho Nogueira nessa música do Baden com Vinícius. Então Samba em você prelúdio. canta e nós providenciamos o microfone para você cantar. Isso, maravilha. Vamos Obrigado à produção. Vamos lá então. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ai, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Volta, querida, os meus braços precisam dos teus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinho, tenho os olhos cansados de olhar para o além. Vem ver a vida. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém.
É quem sabe, sabe, e quem não sabe, com humildade, bate palma. Eu bato palma. Daqui a pouco tem mais. Tem mais história, tem mais música. Daqui a pouco tem mais Marcel Powell, no programa Samba e História, aqui na Boa Vontade TV e na Super Rede Boa Vontade Rádio. Até já. Samba e História. Samba e História. Samba e História, programa da Boa Vontade TV e da Super Rede Boa Vontade Rádio. Marcel, eu vou falar um pouco do trabalho da LBV no mundo inteiro. O trabalho relacionado a crianças nas creches da LBV, todo o Brasil e fora do Brasil também. As crianças são levadas para as creches, saindo de comunidades, naturalmente, e aprendendo tudo lá. Aprendendo higiene, aprendendo a se alimentar e depois chegando em casa, na volta para casa, ensinando aos pais também. Aí os pais olham as crianças lavando as mãos antes das refeições, depois, e eles começam também a imitar, a praticar aquilo que as crianças aprenderam nas creches da LBV. E o Instituto de Educação José de Paiva Neto em São Paulo, são milhares e milhares de crianças aprendendo e criando aquele espírito de fraternidade, de cidadania, através das aulas praticadas no Instituto de Educação José de Paiva Neto. Você conhece o trabalho da LBV? Sim. Não conhece, Marcelo? Conheço. E gosta É do sensacional, trabalho sensacional o trabalho. Incrível. dele? Marcel, vamos dar um pulinho até o Teatro João Caetano, onde você se Olha. apresenta com Diogo Nogueira. Sim, parceiro, amigo, querido, meu padrinho de casamento. A gente já se conhece já tem bastante tempo. Desde a década de 90, né? Enfim, o João Nogueira ia muito lá em casa visitar meu pai, enfim, com aqueles encontros de amigos, né? E eu vi, enfim, várias vezes o João lá em casa. E aí, essa amizade foi do meu pai com o pai do Diogo e acabou ele também se tornando meu amigo. E nós começamos a trilhar também o caminho da música, né? Eu um pouquinho mais cedo do que ele, porque ele ficou dividido ali no início entre ser jogador de futebol e ser cantor, mas eu já vinha convidando ele, mesmo quando ele ainda estava nesse caminho de se tornar um jogador profissional. E quase se tornou. Mas eu mesmo paralelamente a essa vida dele de quase se tornar um jogador de futebol, eu já vinha chamando ele para cantar. Me lembro que ele fez uma participação num dos meus discos e cantando comigo e tudo mais. Enfim, aí quando finalmente ele decidiu pela carreira artística, e os nossos ouvidos agradecem, teve essa gravação do primeiro CD-DVD do Diogo, que foi gravado no Teatro João Caetano, aqui no Rio de Janeiro, em 2007, que é o Diogo Nogueira ao vivo. Vamos então retroagir no tempo Vamos lá. e dar uma chegadinha até o Teatro João Caetano, onde vamos encontrar Diogo Nogueira, acompanhado por Marcel Powell. Vamos lá então, Marcel? Vamos lá. Vamos lá.
novamente juntos eu e o violão vagando devagar, por vagar, cantando uma canção qualquer só por cantar, mercê da solidão, vadiando em vão por aí. Nós vamos ser outra rua, outro bar, outro amigo, outra mão, qualquer companheira, qualquer direção, até chegar em qualquer lugar, qualquer que seja a morte, a esperar jamais meu violão me abandonará. Se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer até me serenizar. Nós vamos seguir outra rua, outro bar, outro amigo, outra mão, qualquer companheira, qualquer direção, até chegar em qualquer lugar, qualquer que seja a morte, a esperar. Jamais meu violão me abandonará. Se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer até me serenizar. Se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer até me serenizar. Então, João Caetano, o Teatro João Caetano tem muitas histórias bonitas, assim como você. Samba e História volta já já aqui na Boa Vontade TV e na Super Rede Boa Vontade Rádio. Samba e História. Samba e História. Samba e História, programa da Boa Vontade TV e da Super Rede Boa Vontade Rádio. É claro que você já conhece o livro de bolso, 101 Lições de Sabedoria Espiritual. Paiva Neto escreveu, e são pensamentos do irmão Paiva. Por exemplo, abri na página 78. Se você quer ser feliz, procure trilhar o caminho do amor fraterno. Felicidade exercita-se pela prática das boas obras. Está no livro 101 Lições de Sabedoria Espiritual do irmão Paiva. Marcel, neste disco aqui está a música que você interpretou
lá em Viena, não é Sim, isso? a minha música que eu fiz para minha esposa, Sempre Alegre, que eu apresentei lá em Viena, esse disco está disponível em todas as plataformas digitais, né? Bom falar isso. É bom falar? Não, deve falar. Todas elas? Todas elas, todas elas. E este é o mais recente. É o mais recente que eu lancei com meu querido amigo Gilson Peranzeta. O nome do disco é Prutião, que é o nome de um tema que fizemos, Gilson Peranzeta, eu e o Nelson Wellington, que é esse parceiro, foi a música que eu abri, minha com o Nelson. O Nelson também é nosso parceiro do Gilson e meu, nessa música Prutião, que é a música que dá nome ao disco. E essa música tem esse nome Prutião porque fizemos esse disco em homenagem ao grande violonista paraense Sebastião Tapajós. Opa! Incrível, tem uma carreira internacional maravilhosa. E então, enfim, fizemos esse disco dedicado ao Sebastião Dedicado Tapajós. numa homenagem respeitosa a um dos maiores músicos do Brasil. Sim. E compositores. E também. Inclusive, a primeira música que abre o disco é um tema do Sebastião, que é uma tocata, chama-se Tocata para Billy Blanco. E diga-se de passagem, Billy Blanco foi meu padrinho querido, padrinho de batismo mesmo, compadre do meu pai, compadre da minha mãe. É a música que abre o disco. Nós temos um vídeo, inclusive, de eu tocando essa música com o Gilson. E nossa homenagem também a esse grande músico que esteve aqui no programa Samba e História, aqui na Boa Vontade TV, várias vezes, Gilson Peranzeta. Fera, Feraça. campeão. Professor, mestre, Sem gênio. dúvida. Está na galeria dos gênios. É um dos meus ídolos, né? Já falei isso para ele várias vezes. E é uma grande honra poder ser parceiro do Gilson em uma das músicas do repertório do disco. E poder dividir um disco com ele, enfim, com o Gilson Peranzeta. Onde foi a apresentação? Esse disco foi gravado no Rio. É um disco de estúdio, não é um disco ao vivo. Esse disco foi gravado aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos nos apresentando pelo Brasil, enfim. Mas esse é um disco de estúdio, não foi gravado ao vivo. Ele foi gravado em estúdio. Marcel, a sua participação com Armandinho. Sim, é um outro craque que eu tenho uma grande honra de poder ter um trabalho com ele lançado agora também, lançado agora em 2023 pelo selo Quarupi. Foi um disco gravado ao vivo em Salvador, no Café Teatro Rubi. E, enfim, esse disco foi lançado agora em 2023. É um disco que, assim, na verdade, o Armandinho Macedo, o grande Armandinho Macedo, é uma referência na música instrumental e na música brasileira há muitos anos, né? Ele também está na galeria dos gênios, na minha opinião. E eu queria misturar a linguagem do Armandinho, dos trios elétricos da Bahia, aquela coisa toda, com a música do meu pai, com a música do Baden. Foi uma sugestão do João Falcão, que é produtor e filho do Armandinho. O Arthur Dazani, que é um produtor de Salvador também, assina a produção junto comigo, com o Armandinho e com o João. E aí nós criamos esse projeto, idealizamos esse projeto que chama Baden Powell Tributes, que foi gravado ao vivo em Salvador em 2019. E dentre as músicas que nós gravamos, as várias músicas do meu pai, está um clássico do meu pai com Vinícius de Moraes, que é Consolação. Vou mostrar? Vamos lá. Só um detalhe. Você citou vários nomes que estão na Galeria dos Gênios. Sim. Eu posso citar aqui Marcel Powell, também está na Galeria dos Gênios. Obrigado. Vamos mostrar a música? Vamos lá.
Marcel Powell se apresenta no mundo inteiro, representando o Brasil, mostrando a música brasileira, todos os gêneros da bossa nova, do samba, da música brasileira. E aqui no Brasil também ele vem se apresentando em concertos. E ele tem um endereço para shows, contato para shows. E é muito importante que você divulgue isso agora. Claro. Marcel. Bom, o meu contato para shows é com a Crica Pujol, que é a minha produtora aqui no Rio de Janeiro. O e-mail dela é cricapujol@espelhodaguaprodukões.com.br e o telefone de contato é 21, Rio de Janeiro, 99615-9221. Além das minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Instagram é Marcel Powell Músico. Facebook, Marcel Powell. E o meu canal do YouTube, que eu estou sempre postando as coisas, Marcel Powell Oficial. É sempre Marcel Powell, então quem não conseguiu decorar é só digitar Marcel Powell que vai me achar. Fácil. Nas redes sociais. Muito fácil, não é verdade? Muito fácil. Bem, tem outras histórias. Tem uma história, por exemplo, que o Baden Powell, seu pai, Sim. compôs e tocou para a rainha. Eu Sim. queria essa história, mas não dá mais tempo. Você volta aqui? Eu volto aqui, então agora, poxa, como não voltar? Sempre, com certeza. Então, tá Então fiquem na convidado. expectativa para... Então a produção já está encarregada de convidar novamente Marcel Powell para uma outra apresentação no programa Samba e História aqui na Boa Vontade TV. E também, é claro, na Super Rede Boa Vontade Rádio. Fechou? Fechou. Combinado? Combinado. Marcel, Obrigado, muito Abi. obrigado pela sua... Eu é que agradeço. Poxa, Sua obrigado aí a toda a participação. produção. Obrigado, obrigado. Obrigado. Valeu, Marcel. Valeu. Samba e História volta na próxima semana aqui na Boa Vontade TV e também na Super Rede Boa Vontade Rádio. Até lá, se Deus quiser.